Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Áureo. Mais uma live, mais um podcast aqui. Hoje com uma convidada especial, Elaine Menato, dirigente do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. Não é isso, Isso Elaine? mesmo. É isso aí. E na nossa produção, o Tosso. Boa noite a todos, tudo bem? Novamente, mais uma semana. Precisarem tirar dúvidas, perguntarem, curiosidades, fique à vontade, estaremos aqui à disposição. Explica aí pra turma aí, hoje nós estamos com o QR Code aí, ô Tosso, como é que funciona isso aí? Como tem o QR Code na tela, aquele que quiser e puder fazer uma doação, Para ajudar o canal a crescer, continuar trazendo convidados, conhecimento, melhorar os equipamentos, enfim, né? Uma doação voluntária, qualquer valor, né? Ajuda a gente, ajuda o canal. QR Code na tela vai aparecer, né? O pessoal pode apontar o celular aí e garantir uma doação para o canal Áureo, não é isso, Tosso? Maravilha. Elaine, prazer, gratidão, satisfação de ter você aqui com a gente, viu, querida? Logicamente que a gente começa com a sua apresentação, né? Da sua pessoa, quem é você, pessoal que não te conhece, né? Acredito que tem bastante gente assistindo aí que te conhece, né? Lá do centro, né? Mas tem bastante gente que não te conhece também. Então vamos começar por aí, né? Bom, primeiro eu queria dar boa noite para todos que estão nos assistindo e te agradecer, né, pelo Eu que convite, agradeço, querido. né, de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre espiritualidade, que é um assunto tão importante para o momento, e a gente tem que estar se apegando a isso, né, Pedro? Justamente. O tempo é espiritual, né? É, É para abrir a nossa mente para a espiritualidade, né? Todas as pessoas que não estão espiritualizadas ainda, né? Que sim. estão em busca disso. Então, eu acredito que tem bastante gente que vai assistir que está em busca de espiritualidade, né? E por isso uma convidada tão especial assim, né, Tosso? exatamente. Obrigada, muito obrigada. Gratidão. Mas então, como o Pedro falou, meu nome é Elaine, eu frequento o Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. Esse centro ele é vinculado à Sociedade de Estudos Espíritas João Batista. Nós somos um departamento, né, do João Batista e estamos trabalhando ali, colaborando. Espírita eu já sou há 34 anos. Eu fiz Olha, as contas, estava antes de vir para cá, falei, deixa eu fazer a conta, né? Então já há 34 anos eu vim para doutrina com 20 anos. Comecei lá no João Batista, passei por alguma outra casa para estudar, mas devido à necessidade de pessoas ali para o trabalho, por ser uma casa pequena, você teve lá, você conheceu. sim. Então, eu e meu marido acabamos abraçando mesmo ali, nós chamamos carinhosamente de centrinho, porque ele é pequenininho e tem uma energia Mas gigante, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer, a Elaine comentou, né? Fui lá numa reunião de quarta-feira, espetacular, uma energia maravilhosa, traz o conhecimento, né, da doutrina espírita para as pessoas que estão em busca. É fantástico, Inclusive, fantástico. em março, ele vai fazer uma palestra para nós, Vamos viu, lá, vamos gente? lá. Vamos agendando. Aí eu não guardei a data, mas ele está lá na minha agenda. Estamos Mês de lá. março, o Pedro vai estar lá com a gente falando um Falar um tema pouquinho. bacana lá. Isso. Ô, Elaine, mas fala pra mim, e como é que tudo isso aí começou na sua vida, né? Como é que você chegou no espiritismo? Como é que aconteceu isso na sua Então, vida? é uma doideira, né? Porque eu sou de lar evangélico. Olha, E aí as pessoas perguntam, né? Mas como assim, né? Porque é muito comum o católico gostar e acabar procurando para tomar um passe, né? E a gente sabe como é que funciona. O evangélico, ele é mais fechado. E os meus pais até hoje, né, frequentam uma denominação protestante. E aos 18 para 19, uns 19 anos, eu conheci o meu marido, de 18 para 19, e ele é espírita desde então, muito mais tempo do há que mais tempo. eu, né? Desde adolescente ele frequenta, e ele começou a me convidar, né? Olha, você não quer ir na mocidade? Aí ele foi na minha. Aí ele falou, ai, E isso na onde que era, Elaine? No João Batista? Não, 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 outro era centro. no grupo da fraternidade Irmão José, Ah, no Irmão José. tá? Então a gente, porque ele era dali da mocidade.
Que é Eu bem antigo também, É né? O Mauro bem José. antigo, sim. Aí eu comecei a frequentar ali a mocidade com ele. E é interessante, Pedro, que quando eu ouvia, né, as mensagens, eu lembro que na época eles estavam estudando o Livro dos Espíritos, e eu ouvi aquilo, tinha tanta coerência, tinha tanta verdade naquelas questões que eles trocavam ideias. Eu falei, meu Deus, parece que eu já conheço isso. Olha que bacana. E eu era muito nova, né? E eu nasci no lar evangélico. A princípio, é claro que minha mãe não gostou, tá? Não sei se ela está assistindo, ou depois ela vai ver. Não gostou. Ela falou: ah, você vai. Esse lar evangélico que você fala, sua mãe, seu pai, todo mundo Isso, evangélico. os Todo mundo. meus pais, né? Os Os meus pais. Os irmãos, pais. não. Aham. É porque o meu irmão eu acabei arrastando também para o centro espírita. Sim. Ele é bem mais novo, e aí ele ia para minha casa para brincar com meu filho, que era pequeno, e eu acabava levando, né? E a minha irmã do meio é católica, Ah, entendo. né? Então cada um ali acabou escolhendo mesmo um caminho, né? Sim. Mas deu tudo certo. E aí nós casamos, né? Aí eu falei, gente, eu preciso escolher. A igreja evangélica não estava me dando respostas. Entendo Né, perfeitamente. muito Passei por vago. isso também. Muito assim, ó, você vai Mas no para o meu caso era inferno. católico. É. Então, muito punitiva, né, Aham. muita condenação, né. Eu falei: "Ai, não quero isso, eu quero uma coisa que me acalente". Uhum. Comecei, eu sou uma pessoa que é muito proativa, muito de ajudar, já estava dali pouco tempo me envolvendo nas atividades da casa, fui evangelizadora de criança, de jovens por 20 e Muito bacana. tantos anos, né, fui coordenadora, né, de grupos de jovens, então eu acho que a gente, foi um crescimento ali na casa. Então mas foi muito bom, então a minha história é até os 18 e depois eu dou Essa virada essa aí virada que, assim, que as pessoas perguntam: "Mas você era evangélica? Como assim, né?" é Então, né, difícil. mas Eu sou um bandista, na Umbanda tô bem. acontece também, temos alguns evangélicos lá. Assim, o número é menor, né? É que nem você falou, quando há a conversão, geralmente a maioria ou é católico, ou às vezes nem tinha religião É, e acaba indo, né? Mas o número de evangélicos realmente é bem menor, né? Tanto na Umbanda, no Espiritismo, no Candomblé, enfim, religiões espiritualistas, né? isso, Acontece de forma mais rara, né? Mas aí me fala, Helena, aí você teve essa trajetória, já está fazendo aí mais de 30 anos, né? isso. E aí vocês fundaram esse departamento, ou como é que isso acontece? Não, esse centro, ele já vinha funcionando, né, muito simples, inclusive, a estrutura, ele não tinha forro. Eu me lembro que os banheiros, inclusive, eram usados os do albergue. Eu lembro dessa época que ali dentro não tinha banheiro. Então a gente foi acompanhando todo um trabalho até na estrutura daquela Tá, casa. espera aí, vamos lá então. Porque tem gente que às vezes é de fora, né, de São João da Boa Vista, né? A gente tá Uhum. gravando aqui em São João da Boa Vista Isso, e a Elaine é dirigente desse Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, que é isso. um departamento do Centro João João Batista, que Batista. é um outro centro bem antigo, espírita, que tem aqui na cidade de São João da Boa Vista. Isso. Esse local que está hoje teu centro era um albergue, ou funcionava em conjunto? Isso, o albergue Como era que no funcionava isso? fundo, as dependências, No dos fundo, fundos lá, né, e isso também foi feita toda uma transformação mesmo, porque e o Centro Espírita zelava pelo esse albergue? Ou não? Era a não, prefeitura? no começo era o centro, Era o centro. tá, a prefeitura tem coisa de 2017, 2016 para cá. Certo. Faria agora, né, se não tivesse fechado, uns 9, 10 anos que existiu uma parceria com a prefeitura. Entendo. Tá, mas o albergue acabou sendo fechado, mas voltando para o centro era muito antigo, com cadeiras antigas, e aí os dirigentes, que estavam antes de nós, alguns até já desencarnados, eles foram trazendo as melhorias. Comprou cadeira, né, ajudava a pintar, o outro doou as coisas para fazer os banheiros dentro do centro, para ficar uma coisa cômoda.
E aí nós fomos chegando nesse tempo, né, que as coisas estavam andando. Nós não éramos tão atuantes ali, né, nós Entendo. éramos mais do João Batista, até porque eu tinha parte da evangelização, né, então a gente ficava mais lá no João Batista. Mas como os dirigentes, alguns foram, né, desencarnando e os outros ficando mais velhos, aí nós achamos de bom tom prezar ali por aquele ambiente, né, ter alguém que Sim, fosse do João Batista, mas que tivesse ali, né, olhando a parte doutrinária, eh, cuidando mesmo, dali. E aí nós fomos pegando um carinho, e aí concomitantemente a gente ficava ali e ia também no João Batista. entendo. Aí um pouco há uns 10 anos, não, é menos, há uns 7 anos a gente ficou direto ali com eles, E aí as coisas direto. foram acontecendo até que É, vocês assumiram a isso, aos frente. 7, 8, porque aí eu ia estudar a mediunidade ali de quinta, e na terça-feira eu ficava com as crianças na evangelização, né, e o sábado tinha o grupo de jovens. Eu falei: Não faz muito sentido, a gente fica lá, fica aqui. Aí vieram outras pessoas que foram ficando com a evangelização, a mocidade, né, deixamos que os jovens continuassem esse trabalho, que é importante, que o jovem, Sim, sim. perpetue, né, a nossa doutrina. E aí eu falei: "Ah, vamos ficar só aqui?". Então a gente começou a se dedicar só ali mesmo, no amor, luz e caridade. Bacana, bacana. E aí tivemos uma fase complicada, né? Nós espiritualistas, né? De todas as religiões, né? Inclusive fora das nossas também, os católicos, evangélicos, que foi a fase da pandemia. Como que isso funcionou lá no caso de vocês, né? Para a gente É. entender como é que as sessões ocorriam, não ocorriam, como que foi? Então, nós somos, filiados à Federação Espírita Brasileira, Aham, né, que é um órgão, é uma federativa, que fica em Brasília, a sede. Então você tem a FESP de São Paulo, tem e de outros estados, mas a certo. FEB é a do Brasil. E eles, emitiram notas para que nós fechássemos. Então todas as casas, não só de São João, mas do Brasil, né, que são ligadas à FEB, foi pedido pela direção que Fechar. mantivesse as portas fechadas. E nós passamos um ano fechados. Fechou mesmo. Fechou mesmo, fechou. Até porque a própria prefeitura aqui da cidade soltava os decretos que ia passar, que ia ter problema, não sei lá por conta de vocês. Mas ficou até um pouco. A gente ficou um pouco de receio, né? Porque se abrir tem multa e não sei o quê. Sim, Então, sim. o primeiro ano de 2020 e até o meio de 21, fechado. Fechado mesmo. Bom, só que aí, Pedro, é o que eu te falei, eu sou uma pessoa que eu sou comunicadora. Eu Sim, sim. gosto de falar. E eu comecei a pensar na questão das pessoas em casa que iam até os centros, e eu pensei inclusive no geral, não só nos centros espíritas, mas também nos umbandistas, numa linha geral. Sim. E aí eu comecei a pensar, né, o que que eu posso fazer, né? E um dia lá nos afazeres lá da minha casa e mexendo aqui e ali, eu ouvi nitidamente: "Trabalhe o evangelho, fale do evangelho". E eu até tive um sobressalto, falei: "Meu Deus, né, será que é o eco, né? Não é possível, como é que é isso?". Mas a intuição da espiritualidade foi bem grande, eu acredito que o meu mentor, nesse momento, né, usando ali da mediunidade, de Sim, sim. intuição, né, Uhum. ele veio mesmo. E aí eu falei: "Mas eu não sei mexer em nada. O que que eu vou fazer, né? Eu vou celular". E eu comecei a perceber que alguns amigos de outras cidades estavam iniciando uma tal de live, as lives, né. Eu falei: "Eu vou perguntar para eles como que faz isso". E aí eles começaram a me ensinar. E nós fechamos o centro dia 17 de abril, né, ou de março, acho que foi março que fechou. Em abril eu já iniciei as lives. Então, na segunda-feira, eu chamei uma amiga para nós fazermos um evangelho
do lar, que já vai completar 5 anos agora, em abril. Nós fazemos, quando eu não posso, ela faz sozinha. Normalmente somos nós duas. Quando ela não pode, sou eu que faço sozinha. Mas a gente acabou tendo um público e virou. Então, esse a gente não parou. Aí, pelo Instagram, né? Eu falei, bom, eu tenho Instagram, eu vou começar a fazer live. Eu colocava o celular apoiado em livros e comecei a fazer. Pegava uma mensagem e no começo eu fazia de segunda a segunda, Certo. porque Todo dia. todos os dias às 18 eu estava lá batendo meu cartãozinho do evangelho. Assim, primeiro por mim, E foi bem aceito gente, eu falo pela que as lives comunidade. Comunidade, vocês falam também? Como é que é, é? é, Público de vocês, tal? as pessoas, os Aham. membros, né? O pessoal que participa. No começo eu fazia assim, entrava 4, entrava 5. Aí eu falei, bom, eu vou esgotar aqui a minha fala de tanto que eu falo, né? Aí eu parei de domingo e de sábado e fiquei de segunda a sexta. E isso foi 2020 inteirinho, 21 inteirinho e 22 inteirinho. Então, se você entrar no meu Instagram, eu tenho todas elas gravadas desde a primeira. Eu tenho lives alegres, eu tenho lives chorando, eu tenho lives viajando, lives fora do país. Eu tenho live de tudo que é jeito. Live no dia que uma amiga se suicidou, eu fiz em homenagem. Então eu tenho ali muito material, muito material. Mas eu fiz isso, gente, também para minha saúde mental, né? Sim, E sim, assim, as importante. pessoas acham, Pedro, até legal a gente daqui a pouco entrar por esse caminho que eu vou abrir. E isso foi questionado porque em 2018, gente, eu tive uma crise de pânico. E eu precisei, lógico, ir ao médico, me debilitou muito. Partes do trabalho, inclusive, na casa espírita, eu precisei parar, né? E as pessoas perguntavam, mas como? Você que faz tanta coisa, tá com depressão, tá com ansiedade, o que que tá acontecendo? Então, dentro desse julgamento, né, de fora, Aham. quando chegou 2020, e não é que não é julgamento ruim, não, tá? Porque são minhas amigas, são pessoas boas que vieram me perguntar, mas eu achei interessante levantar, porque até então eu não tinha pensado. Então, o espírita fica doente. O padre Fábio tá lá com Justamente. depressão, gente. Justamente. Todo mundo fica doente, né? Sim. E aí, para 2020, eu cuidar da minha saúde, tem várias lives que eu falo isso. Eu comecei a falar. E aí eu comecei a convidar pessoas, pessoas maravilhosas de São João, pessoas de fora. Aí um via, passava para o outro. Quando vê, eu conheci um pessoal de Araraquara, conheci pessoas lindas do norte, do nordeste, que são meus amigos. Olha que bacana. Então, assim, me deu do sul. E eu fiz, gente, fiz live para tudo que é jeito. Aí um amigo nosso, que cuida também das partes de transmissão, né, chama Rede Amigo Espírita, ele me convidou para fazer, chamando os ilustres mesmo, né, os grandes nomes da doutrina espírita, para que eu pudesse bater esse papo que você está fazendo comigo. Sim. E eu fazia de sábado às 4 horas e de segunda ou de quarta-feira, às 20. Tudo online. Gente, tudo Tudo online. online. Então eu conheci gente do Brasil inteiro. Olha, foi maravilhoso. Fiz com pessoas dos Estados Unidos. Assim, foi gratificante o quanto eu aprendi e o quanto de material legal, sabe, que tem disponível na minha rede social. Que bacana. E qual que é a sua rede social? Vamos Vamos lá, né? divulgar aí, né? O Eu, pessoal, né, que tá buscando aí o espiritismo, né? Isso. Bacana. Assim, se você for procurar pela Rede Amigo Espírita, você pode digitar Rede Amigo Espírita Live Elaine Menato. Então vai aparecer várias que eu fiz. Se for pelo meu Instagram, elaine.menato. Aí é só você, é aberto, tá? Vai vasculhando, vai rodando lá o meu feed que você vai encontrar as lives.
Maravilha. Você falou um negócio interessante aí que eu fiquei pensando aqui agora também, né, na questão de ficar doente aí, que é uma coisa que acontece lá com a gente também, né, que às vezes o pessoal endeusa os médiums, né, acha assim, não, é médium, né, tem a proteção espiritual, não vai ficar doente, não vai precisar É, disso, não vai precisar daquilo. Isso é mito, gente, né, isso é, a Elaine pode falar do lado dela, fala aqui do meu lado também, né, que a gente, antes de ser médiums, a gente é ser humano. Né? A tem gente a é ser matéria, humano, a né? gente tem a matéria, o corpo biológico, É. né? Ano passado mesmo eu fiz 4 cirurgias, foi barra, né? Então, somos humanos, né? Não é porque a pessoa é médium, ou tem tantos anos de experiência, ou se é espírito, se é um bandido, se é candomblessista, se é budista, enfim. Todos nós somos seres humanos. Não é isso, Elaine? É, isso aí a gente pode se remeter a Chico Xavier. Justamente, Muito nossa doente, senhora. muito debilitado a vida E a toda, gente, para chegar perto do Chico, falta bastante, hein? não é? Então, e trabalhou doentinho, sem enxergar, com muitas dores no olho, né? A vida toda. Sim, sim, Então, eu acho que essa coisa de, você falou muito bem, né? De endeusar quem está à sim, frente das coisas, é um equívoco muito grande. A muito gente grande. tem que receber muita oração, muito amparo, para a gente ter saúde física para Acha que poder a gente não pode trabalhar, ficar né? nervoso, não pode estourar, não pode ter. A gente é É. ser humano, a gente tem nossos momentos, a gente tem altos e baixos, né? Na vida, Sim, né? sim, Até emocional também, por que não? Não é? sim. Não é porque a gente medita, que é o tema de hoje, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho, né? De meditação, mediunidade, enfim, a espiritualidade no dia a dia, né? Não é porque a gente faz tudo isso que a gente não pode ter os nossos baixos também, né? Tem muito, né, gente? Tem que lidar com as nossas sombras Com as também, né? sombras, né? E elas Estamos são aqui para isso, né? necessárias, Estamos né? aqui para Para a gente isso, né? poder evoluir e melhorar, Justamente, tem que ter as dificuldades do caminho, né? justamente. Fala um pouquinho disso para nós, Elaine. Fala um pouquinho dessa questão aí, como o Espiritismo encara essa questão das sombras, do ego, da vaidade, dos ciúmes, do orgulho, da luxúria, enfim, essas coisas assim, o Espiritismo, como que o Espiritismo ensina isso para as pessoas, a lidar com essas nossas sombras, né? O ego, que é tão falado, né? O pessoal costuma falar até que o ego é o pai de todas as sombras, né? Sim, Como e que é isso mesmo. é, como é que isso acontece Olha, no Espiritismo? eu diria que como em qualquer outro lugar, né? Assim, quando você se depara, quando uma pessoa está com o seu ego muito inflado, né? E não estou me isentando, É, somos porque humanos. somos humanos, e Estamos tem hora que aqui. a gente também fica, né, se Sim, sim. achando. Ixi, Na doutrina, nós falamos que são fases do aprendizado, né, que são, são as questões que nós temos que trabalhar, né, que nós trazemos, elas ainda estão muito forte ligadas às nossas situações da vida, né, do dia a dia mesmo. Então, tem até uma história, né, que o rapaz, ele ia no centro e lá ele era maravilhoso. Ele era uma pessoa bondosa, ele ajudava, ele era muito educado. E quando ele chegava em casa, ele brigava com a mulher, ele gritava: Cadê minha comida? Você não fez a minha janta? Cadê aquilo? E um dia, ela vendo ele todo, né, falando baixinho no centro, tão educado, para o caminho de casa, ela falou: Puxa. Eu acho que nós devíamos mudar para cá. E ele olhou: "Que isso, mulher, né? Como assim?" "Ué, porque eu quero na minha casa esse marido que eu vejo aqui dentro." Então aquilo, foi um chamado para ele. sim, Como que você pode, né, ser isso, ser aquilo? Eu sou muito autêntica, Pedro. Eu dificilmente as pessoas que são muito do meu convívio, eu vou estar rindo assim e, ai, não, se eu não estiver, eu vou estar já mostrando assim que eu não estou bem. entendo. Então essa questão, e eu preciso trabalhar, claro, como você Todos e o nós. Toso, todo Aham. mundo tem que trabalhar bastante, mas eu falo que hoje, né, depois de 30 anos, ouvindo repetidamente que nós temos que melhorar, através do nosso livre-arbítrio, que a gente tem que ser, né, mais bondoso e fazer e não sei o quê, alguma coisa eu sinto que já entrou dentro. Então,
Até ontem meu filho me falou, uma coisa e eu respondi assim: "Não, vamos manter a calma". Ele falou: "Ah, mas é desse jeito que você vê?" Eu falei: "É desse jeito, porque não adianta você toda vez se atropelar, porque eu já sou uma pessoa que ainda em espírito trago a ansiedade. Se eu ser mais ansiosa do que aquilo que eu já sou, eu vou estar dificultando mais ainda a minha evolução, a minha melhora. Justamente. E Então, hoje é não é um mal do século aí, né? muito, Ansiedade, depressão, né? muito, a Próprio eu vi um depressão vídeo do Divaldo terrível. Franco falando sobre isso, né? Que a partir de 2025, até o índice, né, de suicídio, a Sim, tendência é que se aumente eu vi isso. bastante, né? Uhum. Em relação a justamente a ansiedade, depressão, Mas a que é o que você está doutrina falando. espírita, né, que é o que você me perguntou, Aham. ela orienta para a gente buscar a cada dia fazer o melhor, né? Ainda existem pessoas que só vão naquele dia para tomar o passe, né, e para ouvir o evangelho, deve acontecer lá com vocês. É a pessoa imediatista. Aí quando você convida, vem estudar com a gente, vem conhecer o livro dos Aí já, espíritos, entendeu? As pessoas não querem. Elas buscam livre-arbítrio, né, o caminho que elas justamente, querem, mas justamente. eu sempre gostei muito de estudar, eu Eu gosto de também. estudar, então para mim, o que me ajuda é ler, é estudar, é crescer nessa parte, né. E Então a nem doutrina todo mundo é fala isso, igual, né? não, e a gente Infelizmente, né? respeita, né, porque cada um está no seu ponto, está no seu momento, né. Até costumo dizer lá que as pessoas chegam como ovelhas, né? Na verdade, né? Elas querem um direcionamento, elas querem alguém que pegue ele na mão, né? Um pastor, um padre, um dirigente, um sacerdote, enfim, né? De início é bem isso, né? Bem a questão do pedinte, né? É, mas a gente até orienta também, no nosso caso, e no caso de vocês é igual, pelo que eu vi, que é justamente você correr atrás também, né? Você Isso, batalhar pelo seu conhecimento, pro seu autodesenvolvimento, para sua autoajuda. E isso só se consegue através do conhecimento, de técnicas, de práticas. Meditação ajuda bastante, né? E até a pessoa se tornar um leão, né? Deixar de ser ovelha, pedinte, né? E se tornar um leão, uma leoa, para que dali para frente ela consiga também lidar com a espiritualidade até de forma só, né? Não precisar de alguém ali para segurar na mão, você né? sabe que você Não é falou isso? das sombras, e nós estamos estudando de quinta-feira, inclusive meu marido não veio para poder, dirigir o grupo. Joana de Ângeles, os livros psicológicos, a série psicológica dela. E nós estamos estudando o ser consciente, Muito bacana. desde que nós entramos na pandemia, desde o primeiro ano. Olha, A gente começou, é o quinto livro dela, então é mais ou menos um livro por ano. E aí você olha o processo todo, porque a gente faz pelo Meet, para que os nossos amigos dos outros estados e países também consigam participar. consigam. E aí você vê, né, o livro da Joana, ela vai falar, nesse específico, a respeito das nossas sombras, daquilo que nos adoece. E o ser consciente que nós trazemos e temos que trabalhar. Então, até o próprio grupo, muitos ficam com dificuldade do entendimento e falam assim: nossa, mas é muito difícil, mas eu vou ter que fazer isso, mas tem que mudar. Gente, só tem que Justamente. mudar, não tem outro caminho. E muitas vezes é olhando para dentro, Para dentro, é o né? autodescobrimento. Para dentro, porque muita gente busca para fora, o que na verdade está dentro, né? Certa vez eu estava com uma dificuldade, até você estava na palestra que eu fiz por último lá em Águas da Prata, na última feira que teve, na Conscience Fair, e até levei os últimos livros que eu escrevi, que se chama Eu Preciso Encontrar o Amor, que fala justamente disso, né? É um livro espiritualista, do qual um ser, né, espiritual, inclusive não humano, um ser híbrido, se apresentou assim para mim, chamada Alteia, um ser feminino, que me falou exatamente isso. Ela falou assim, na projeção astral, ela me ensinou a falar essa palavra como se fosse uma palavra-chave no astral.
Ela falou assim: você fala, eu preciso encontrar o amor. Só que lá no astral, quando eu falava essa palavra, abria uma espécie de portal na frente. E aí a gente entrava nesse portal, só que além de você ir para um externo, você, na verdade, estava fazendo uma projeção interior. Então eu começava a ver todas essas sombras dentro de mim. O que que eu precisava melhorar, o que que eu, não, o que eu precisava acertar, precisava fazer para me amar. Olha isso. Por isso que o livro chama Eu Preciso Encontrar o Amor. Porque é uma palavra-chave que eles me falaram no plano espiritual. Aí a gente já entra na pluralidade dos mundos, né? Porque até nos livros de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, né? Tem as questões da pluralidade dos mundos, né? Na casa do Isso. meu pai há muitas moradas, né? Dito por Jesus Cristo. E eu sou ufólogo também, né? Mas aí essa parte da projeção astral me encantou tanto essa vivência que eu tive, que eu acordei e logo comecei a escrever. Comecei a escrever tudo que eu tinha vivenciado, tudo que eu tinha ouvido, tudo que eu tinha experimentado. Aí outras projeções foram acontecendo em sequência, conhecendo aquele lugar, conhecendo aquele ambiente espiritual, mas tudo focado nessa projeção interior. Da gente olhar para dentro e muitas vezes, porque a maioria das vezes a gente busca fora o que na verdade está dentro. Que é isso que a gente está É, falando aqui. e assim, um dos tópicos, né, que ela traz é o medo. Por que que nós temos medo? O que ocasiona? Então, até o próprio medo, ele vai prejudicar esse olhar, porque você tem medo de olhar para dentro de você, Justamente. né? É Então, verdade. eu não posso descobrir tais defeitos, mas qual é o problema? Por isso que é muito mais fácil apontar, Sim. né? Ah, tá vendo? Olha lá, é É o culpa do outro. vizinho, é culpa É, do trabalho, é culpa do não sei é o quê, sempre do outro, né? né? Do que a gente falar assim, opa, peraí, vamos olhar no espelho aqui, né? Uhum. Será não, né? É, né? Né? E Os eu não problemas não sei, estão né? aqui, eu tenho que Eu acho que é resolver. tão mais fácil, né, a gente se Assumir olhar e assumir: "Olha, eu sou é assim, um eu grande sou", passo, né, para né. a evolução, né? É, porque aí você sabe aonde você vai pisar e que forma você deve agir. Quando silenciar, não ser, ou pelo menos diminuir, né, aquela questão do ímpeto de chegar e falando. E eu sempre fui assim, então são coisas que eu tenho trabalhado, que eu tenho buscado melhorar, né. Muito bom. Temos alguma pergunta aí, Tô? Só tá tranquilo? Não, temos aí. Não temos? Então, pessoal, vamos participar aí. Vamos fazer pergunta aí relacionada à espiritualidade, ao espiritismo. Por que não Umbanda também? Estou aqui. Tamo junto, né? Tudo junto e misturado, espiritualidade aí. Né? Vamos lá. Vamos participar da nossa live aí. Na hora que aparecer o QR Code aí, também, se quiser ajudar o canal Áureo, faça isso. Ajude a gente a continuar trazendo conhecimento gratuito para vocês aí de qualidade, né? Essas conversas, bate-papos aqui traz muito conhecimento para a gente e a gente muitas vezes se coloca no lugar, né, dos convidados aqui, né? Isso tem bastante. A gente tive conversando com o pessoal que está assistindo o canal. O pessoal fala assim: caramba, eu me identifiquei com isso que a pessoa falou, me É, identifiquei, parece que eu já vivenciei isso também. Foi assim, assim, assado. Então, isso é interessante, né? As pessoas se colocam, né, dentro das histórias que aqui são contadas. Isso é bacana, né, Tosso? Fala um pouquinho, Tosso. Mostra o rosto aí, fala um pouquinho. Eu queria até Enquanto você bebe agregar uma água. nessa, nessa fala que você estava sobre o conhecimento, o estudo. Para mim, o estudo do Espiritismo foi muito bom os romances, né? Os romances, para mim, foi extremamente. Porque o estudo afinco dos livros, né, para mim, era muita teoria, muita carga. E nos romances eu consegui entender o Espiritismo de uma forma completa, sem aquela bagagem contextual do estudo, do livro dos Espíritos, até os complementos. Então, acho legal o pessoal goste desse ensino. Se não tiver essa concentração do estudo, o romance também é uma boa ferramenta, né? eu comecei pelo romance. Eu acho que todos, né, que entram, que não fora os que já nasceram, né, que são de família, os meus filhos são de berço, né? Agora eu não. Então o que que eu vou começar a ler? Então eu li muita Zíbia, né? Zíbia maravilhosa. Li muito Emmanuel, todos os livros dele, né? Os romances, né? Maravilhosos. Paulo Estevão, incrível. Muito bom.
histórico, né? É um romance lindo. E aí você vem vindo há 2000 anos, que é maravilhoso. Então, todos esses livros são muito bons. Eu acho, Toso, que lá atrás, né, quando a gente não tinha tantos livros como tem hoje. Então, Justamente. né, é isso que é muito interessante, né? Mas quando você for pegar um romance, busque a fonte, a editora, quem é o médium, se ele frequenta uma casa, qual é sabe? Pesquise sobre aquele livro. Ai, mas é lindo. Se você for ler só por ler um romance, beleza? Agora, quando você quer aprofundar, procure romances que tenham um embasamento mais voltado para a doutrina espírita. Sim, sim, sim. Não, Senão bem você vai sentido. ficar muito na superficialidade, e eu já li muitos romances, o pessoal fala de violetas na janela. Nossa, É clássico, né? A Vera que me perdoe, mas não é um romance doutrinário. Ele traz muita informação, mas você concorda que quem leu, um jovem lê, ah, é maravilhoso morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, vai ter uma violeta, vai ter não sei o quê, eu vou levar na casa da avó, vou não sei aonde. E não é assim, né? Não é para todo mundo desse jeito. Então a gente tem que ter Cada esse. caso é um Cada caso é caso, um é. caso. Então é um livro que orienta, é bonitinho, mas não leve muito à risca. referência. Não é uma referência, tá? Mas leia. É bonito, mas depois E vai ler a as minha coisas mais. experiência, eu até vou entrar nesse gancho aí, que é a minha experiência nesse caso aí. Eu comecei em 1993, né? Antes disso era coroinha do padre. E quase fui padre, hein? Tá lá no livro O Terreiro também essa história. Quem quiser adquirir, né? 1993, meu pai fazia meu pai mexia com polia piso, polia piso, e ele estava trabalhando num centro aqui em São João que é muito antigo também, que é um centro que ele tem o terreiro de Umbanda, ele tem uma ritualística de Umbanda, mas é um centro que tem aquela vertente Caritas que a gente fala. Então ele tem a estrutura, tem uma ritualística de Umbanda, porém os estudos são todos kardecistas, né? Eu comecei num centro assim. E as primeiras obras que eu li, aliás, a primeira foi o Livro dos Espíritos, né? Que me encantou ali já de cara, né? Que eu fui entender a mediunidade, né? O que estava acontecendo comigo. Então, assim, para nós espiritualistas, sejam de qual religião ou doutrina que seja, não tem como fugir da questão dos ensinamentos mediúnicos que são pregados na doutrina espírita. Não tem como. Isso aí é fato, né? A gente vai ter literaturas na Umbanda, a gente vai ter literaturas no Candomblé, vai ter literaturas em todas as religiões espiritualistas e doutrinas, né? Mas o embasamento mediúnico não tem estudos ou pesquisas mais aprofundadas do que a Kardec fez, Eu né? acho que Então, Kardec fez um compilado ali e as nem 5 obras, pelo menos, ali, né? Que é é, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o é Livro o dos Livro dos Espíritos, o Livro Espíritos dos Médiuns, o Céu e o Inferno e e a a Gênese. Gênese, isso. Isso aí. Maravilha. Eu tô lembrando aí de Ó, todos. Mas não é assim, é que depende da pessoa que você vai participar de grupo. Eu falo que, para quem nunca pegou, o Livro dos Espíritos, Eu adoro. entre um e outro, assim, que pega sozinho, que lê, a Uhum. maioria não consegue. E eu fiz isso adolescente. Eu tinha Então, 13 anos na época. porque E ele foi o é livro que mais me didático, encantou. É. ele é pergunta e resposta, mas algumas respostas ali, ela te leva a O entendimento pode ser é, é complicado, né? complicado. É. Então, nós temos hoje um grupo de estudos, né, o Livro dos Espíritos, de sexta-feira, às 19h30, que é uma delícia, Ah, é bom. porque a gente vai falando e vai colocando as ideias e vai trazendo para a atualidade, porque a gente tem que pegar a doutrina espírita, gente, e não ficar no século XIX. A gente Justamente. tem Tem que que trazer ele para o trazer para o século contexto XXI. atual, né? Hora, ai, porque Kardec falou isso, tal, mas ele falou para a época dele. Ele estava Foi 18 de abril de 1857, isso? isso. Meu Você aniversário. 18 de abril? É, Tá quase aí, ó lá, hein. Tá, dia do só Kardec, que do livro. 1980, né? Pelo amor de Deus, né? Mas vai Não ver sou que você estava vampiro, não, lá, hein? né. Tô vivo até hoje, né? Então, né, mas você tem que pegar o livro e trazer o contexto para a atualidade. Sim, é.
Então você fala assim, ah, mas Isso acontece Kardec até com a fala. Bíblia, né? Não é verdade? É, Você que foi evangélica, você sabe o que eu tô falando, né? Tem muitas religiões evangélicas que vivem no contexto é, do, daquela Antigo Testamento, né? isso. Não é isso que acontece? Que aí acaba gerando o que você falou, né? Às vezes o aprisionamento ou o castramento, né, da pessoa em relação a muita coisa que foi embasado num povo que é muito antigo, né? Que não tem nada a ver mais com a Nada a ver realidade com de a hoje. gente. Né? Não tem assim, ai, mas tá, o pessoal assiste, a gente tem que tomar um pouquinho aqui Não, de. não é Mas você não pode ficar lá no olho por olho, dente por dente. Porque justamente Jesus vem lei e de ensina talião, o né? amor. Ele fala, vamos perdoar. Aí, você está revogando a lei. Isso aqui é opinião, gente, né? É, não, Deixando estudo que bem a claro gente que fez, é que uma visão, assim, uma opinião minha, e né, em minha. relação a isso também. Então, fiquem muito Mas tranquilos aí. A você gente tem não é contra. que. Eu acho que todas as religiões são boas, só pra gente Muito, deixar muito bem claro boa. aqui, porque todas as religiões são. Desculpa te cortar, mas só pra Não, gente deixar claro, imagina. né? Que vai que a pessoa entende errado, né? Mas, na verdade, todas as religiões são boas, né? Porque todas as religiões são feitas para fazer o bem, Isso. né? Se não for para fazer o bem, não é religião, não é doutrina, enfim, né? Então, todas as religiões são boas, cada um tem a sua verdade, acredita no que quer, né? E a gente também, né? A Elaine é espírita, eu sou um bandista, né? E não é por isso que eu vou falar mal do espiritismo. Pelo contrário, eu adoro o espiritismo, estudei espiritismo, né? Eu só segui pela Umbanda porque é, 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 é onde eu me sinto bem, né? É a religião onde eu me agraciei, onde eu encontrei minhas respostas, assim como você encontrou no espiritismo, né? E o pessoal do evangélico também encontra lá a sua verdade, suas respostas, né? E o Isso. pessoal dos católicos também. Enfim, né? Não existe verdade absoluta. Cada um tem um pedacinho dela, né? Eu costumo até contar aquela historinha dos cegos, não sei se você conhece, Elaine. Vamos ver. Quatro cegos apalpando o elefante, né? Um elefante lá dormindo, tá. Aí um pega na orelha e fala assim, ah, isso aqui é um abano. Outro pega na barra, ah, isso aqui é uma bola. Pega no rabo do elefante, ah, isso aqui é o espanador, né? Então, cada um enxerga a sua realidade, a sua verdade, né? Do que ela tá conseguindo sentir, né? Mas a verdade absoluta nesse mundo eu acho que até não existe. Cada um de nós tem uma parte da verdade para chegar à fonte que tudo é, do formato que tem que ser, no seu tempo, com o seu conhecimento, né, com as coisas que vai aprender, né, ou com as dificuldades que vai passar, enfim. Né? Então, deixando bem claro aqui que a gente não é contra ninguém, nem contra nenhuma religião. A gente, na verdade, ama todas, porque todas fazem o bem. É que cada um tem a sua verdade e a gente tem a nossa opinião também, né? Mesmo porque, Pedro, nossa, você falou muita coisa excelente aí. Nós que somos reencarnacionistas, né, acreditamos na reencarnação, a gente tem que pensar que nós já fomos católicos. Justamente. Porque, no nosso caso, tanto da Umbanda quanto do Espiritismo, 2 séculos. A Umbanda até menos, um pouquinho, né? Sim. Então, nós não podemos virar as costas para aquilo que nos educou, para aquela base que nós tivemos. Nesta vida, eu nasci evangélica. Mas eu vou te contar mais uma coisa. Vamos lá. Essa historinha que Essa é história é bacana. boa. Eu morei numa cidade, olha só, meu pai, hoje militar, aposentado, então nós tivemos algumas poucas mudanças, mas nós mudamos por conta do trabalho dele. Nós somos de São Paulo, e a primeira cidade que nós fomos morar, uma cidade muito pequenininha, ainda continua pequena, se tiver 20 mil habitantes hoje, na época tinha 15 mil. Eu saí da capital, fui para aquela cidade, fiquei assim encantada, né? Porque eu nem conhecia zona rural, o que que é isso, né? O que que é vaca, o que que é boi, galinha, essas coisinhas. Aham. Mas eu fui andar de bicicleta, fui aprender nessa cidade. E aí, quando eu peguei confiança, eu saía, ia para a rua de cima, e um dia eu me deparei com o convento. Eu tinha 10 anos.
Pedro, me deu uma emoção. Eu entrei no convento. Olha, Eu nem sei se minha mãe sabe disso. Não tô nem lembrando se eu contei. como é que é o nome da sua mãe? Zeni. Dona Ô, Zeni, um Zeni. abraço. Beijo Não aí, dona Zeni. sei. Deve estar assistindo aí. Não Eu vai assistir sei. depois, hein? Gente, eu entrei no convento. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu abri, o portão de ferro, eu abri, tudo florido, jardim, o corredor, entrei com a minha bike, fui até lá na frente, uma freira, uma irmã, irmã Aparecida. Ela foi tão amorosa. Menina, você não tá perdida. Alguma coisa, você quer uma água e não sei o quê? Foi coisa de 5 minutos, mas aquilo me tocou muito. A educação, a amorosidade daquela senhora. Todas as cidades que nós vamos, sempre, desde essa época, eu vou numa igreja católica. E nunca fui católica nessa existência. Olha só. Mas eu me encanto. Eu entro, aquilo ali dá uma paz. Em outras, quando a gente foi conhecer Ouro Preto, algumas me sufocaram. Algumas me trouxeram umas angústias. Mas a gente tem que respeitar, e é o que você falou. Lógico. Respeito é primordial, Sim. né? Respeite. Quando alguém te convidar, né, seja educado ao dizer não. Ah, olha, por enquanto, não estou preparada. Mas não seja, né, mal educado. Não, de forma Imagina que eu alguma. vou pisar lá, tanto de qualquer parte, viu, gente? Não é só do espírita ou evangélico, não. Eu já escutei os próprios espíritas falando: imagina que eu vou naquele lugar, ou vou no outro. Isso é do ser humano. E às vezes o mundo vira, O né? mundo O mundo vira vira, o mundo gira e e de dá repente tá lá, né? necessidade, né, Pedro? E vai dar necessidade, você vai ali Vai, naquele vai, vai, lugar. vai. Eu já vi muito Então, até eu isso. também. Já vi Ó, muito aí a gente até acontecer. assusta, né? Opa, fica quieto, né? Procura não expressar o facial, o que que você está fazendo aqui, né? Sim, sim, sim. Brincadeira, Mas é né? verdade. Mas a gente acolhe com muito carinho, né? E respeito. Respeito pelo trabalho, respeito pelas pessoas que estão ali. Mesmo porque, eu não sei se, né, eu vou jogar uma aqui, até para Vamos vocês lá. pensarem. Por que que a gente precisa de religião? Justamente. Tá tudo Justamente. ali. Jesus veio, né? Nem foi ele que escreveu. Foi Jesus não teve religião, era não judeu, né? teve. Ele era judeu, ele era do judaísmo. Bom, tá jóia. Aí você vai falar assim: ah, mas ele fez o bem, tá bom, ele fez tudo de bom. Por que que tem tanta religião nesse mundo, minha gente? Por que que tem e ainda se precisa da religião? A gente tem que parar para pensar, porque nós ainda não somos educados espiritualmente. Justamente. Nós não amamos o próximo, nós nem sequer nos amamos. Então aí você fala assim: ai, mas tem religião perto da minha casa, deve ter umas 20. De esquina. Tan, tan, vai descendo. Por que tanta portinha? Porque é ali que nós ainda precisamos resgatar, né? Todas essas questões Aqueles aí, que né? estão perdidos em alma, em espírito, como você queira dizer. Então, quando a gente se encontrar, e isso é de espiritualidade, isso daí não é espiritismo, não é umbandismo, não é nada disso, não é catolicismo. Quando você estiver na sua casa e tiver paz, a minha casa física me satisfaz, me preenche. Eu estou feliz no âmbito onde eu moro. Você não precisa Isso é sair da sua perfeito. casa. Isso é perfeito. Precisa. Ainda- Você vai porque você ainda precisa. Isso é perfeito. Vou fazer um adendo aqui. Muitas, muitas, muitas pessoas, muitas religiões. A gente ouve assim, vamos rezar, espiritualistas principalmente, vamos rezar para o planeta. Eu falo Não, não, isso, beleza, o né? A planeta gente está fala. precisando, né? O planeta está passando por turbulências, está em transição, enfim, né? E também falo. Mas, olha só, na questão que você falou assim, ó, a gente nem se ama, a gente nem, muito menos, se a gente não se ama, a gente não tem como amar o próximo, né? E Jesus disse isso, né? Ame a ti Assim mesmo. mesmo
e ame o próximo, né? Os primeiros mandamentos ali do Novo Testamento, Jesus Cristo. E às vezes a gente tem que começar exatamente por nós e pela nossa família, não Isso é? mesmo. Porque muitas vezes a gente fala, vou rezar pelo planeta, olha que longe, né? Mas vamos pensar nisso, olha que longe, né? Porque aí a gente, quando começa por nós e por nossa família, por nossa comunidade, né? O Isso, centro pelos espírita, o centro animais. de Umbanda, o centro do Candomblé, o pessoal lá do É, budismo, enfim, as comunidades, né? A igreja católica, a igreja evangélica. Então, quando a gente começa ali próximo, né? Nossa família. Você ama seu filho, você ama a sua mãe, o seu pai. Olha que aprendizado, né? A gente está aprendendo a amar o próximo, né? Porque a nossa mãe, é nosso filho, é mais fácil do que você amar o seu vizinho, por exemplo. Mas quando você começa reduzido, isso vai criando uma teia. Vai criando uma teia e essa teia, essa malha, essa rede, ela vai crescendo, 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 até que a gente consegue envolver o planeta. Né? Então, para a gente chegar nesse, vamos rezar pelo planeta, comece rezando para sua família, para você mesmo, se ame, não é isso? Não é isso, Tosso? E não é um Porque a gente vai egoísmo, formando né? blocos, né? E essa egrégora ela Isso. vai crescendo, vai formando uma rede, e aí sim a gente consegue abraçar o planeta, Preparo, né? não é? Aprendizado. Porque a gente vai lá longe, sendo que Jesus ensinou a gente a começar por nós, é a historinha, né? A não pessoa é? tá dentro do centro, é todo E a bonzinho. gente esquece da gente, né? Esquece da casa, da Esquece da gente, família, esquece da família, esquece dos mais próximos, não né? é? E vai pensar lá longe. É isso que eu tô querendo dizer, né? Até porque a gente está aqui é para esse aprendizado. Você é colocado com pessoas, o teu grupo familiar é o primeiro desafio de amor que você tem. Justamente. Né? Você vai entender por que que E tem muitas vezes família nessa vida, inimigos em inimigos na outra, outra. não Então você é? fala, ai, mas parece que eu não estou no ambiente. Eu já escutei isso. Parece que eu estou naquela casa, mas aquela não é a minha mãe. Eu não suporto aquela que hoje me gerou. Você vai falar o quê para a pessoa? E ao E contrário também, né? Muitas mães rejeitam também. rejeitam filhos, porque olha e vê o inimigo do passado. Ela não Justamente. lembra, mas o subconsciente ali está sinalizando aquela diferença. Então, quando você tem esse conhecimento e você vai resgatando esse amor, mas que jeito, né? Se você olha para a pessoa e você fala, eu tenho vontade de realmente abandonar o filho, de abandonar essa casa e nunca mais. E tem pessoas que os filhos crescem e vão embora. Eles se desvinculam daquele grupo e nunca mais voltam. A gente já ouviu casos assim. Sim, sim. E são muito comuns. Muito comum. Ah, eu não quero mais, vou trabalhar em tal lugar. Mas você não vai ver tua mãe? Não, não, nem faz 10 anos, 20 anos que eu não vejo. E não sente a necessidade. Então você trouxe um aspecto que a gente tem que falar nas linhas religiosas e espiritualistas. Por que você discute em casa? Por que você tem essa diferença na sua casa? Gente, vamos trabalhar isso. Aliás, estamos aqui para isso. Para isso, você quer ter amizade. Ah, eu queria morar no vizinho. Não, você não vai morar no vizinho. Porque hoje a sua casa é essa, o seu grupo familiar é esse. E o vizinho tem os problemas dele também para resolver. Justamente. Né, o adolescente que adora: "Ah, eu não pedi para nascer". Meu filho, você chorou, você implorou para nascer, e eu é que estava pensando se eu ia te ter, né, dá vontade de falar, né. Mas é isso, a gente tem que ser, muito realista com essas questões. Justamente. Né? Que acontece demais. Eu fui conselheiro tutelar, 3 mandatos aqui em São João. E vi muito dessas histórias. Mas muito, muito, muito desses conflitos e assim, latentes, assim, que eram coisa de outras encarnações, coisas claras, assim, logicamente que no trabalho a gente não se colocava, né? Mas não levantava essas questões, mas assim, na nossa cabeça e vendo ali o caso, de cara você Sim, matava a sim. charada, né? Mas e aí todo aquele apoio, toda aquela questão, né? E aí psicólogo, e isso, e médico, não sei o quê, todo mundo tentando ajudar, né? Mas é a questão espiritual também ali, né? Muito grande, muito grande.
Questão espiritual. E muitas vezes dentro da família, é o que a gente falou, né? Família nessa, mas inimigos em outras, né? E às vezes famílias que vêm a se unir, né, durante esse trajeto, e eu não acredito no acaso, né? Então, nada é por acaso, e a gente vê isso na nossa vida, como as coisas vão se encaixando e vão, né, se acertando, e às vezes não também, né? E você tem que batalhar por aquilo. E os conflitos, né? Entre muitas vezes mães, pais, filhos, irmãos, primos, enfim, que vão acontecendo nesse trajeto, que muitas vezes a gente tem que, novamente, às vezes olhar para dentro, para a gente primeiro se entender, para a gente primeiro trabalhar nossas sombras, para depois tentar resolver esse problema, né? E não é fácil, não é Não é fácil. fácil. Infelizmente não é fácil. Né, Tos? Como é que estamos aí? Muito difícil. O Luiz, ele coloca que muitos filmes espíritas falam sobre umbral e reencarnação. Como que funciona esse processo de desencarne e reencarnação no espiritismo? Vamos lá, Elaine. E aí? Então, né? Vamos lá. Bom, umbral é uma localidade, né? Uma localização que nós ficamos quando estamos fora do corpo físico. Então, assim, quando eu estou encarnada, né? No caso, nós três aqui estamos, Aham. nós temos a alma coabitando essa matéria. Quando nós vamos desencarnar, né, nós deixamos a parte física da matéria e ficamos em espírito. Então, só para ficar até um pouco didático, qual é a diferença de alma e espírito para nós? Kardec coloca que alma é a encarnada, é quando estamos encarnados. E espírito é o desencarnado, Desencarnado. tá? Então, vamos primeiro partir daí que fica mais fácil. Quando espíritos, aí você fala assim: "Ah, mas e o umbral?". O umbral ele não é negativo. O próprio André Luiz, nas suas obras, vai nos colocar várias colônias, vários postos de atendimento que ficam no umbral. No Missionários da Luz, inclusive, ele conta que ele sai em caravana, né, com outros espíritos trabalhadores, e eles ficam hospedados numa localidade, Uma região numa ali. região, né, toda protegida, mas fica ali para receber todo o refazimento de sair do nosso lar. Essa, essa localização é muito próxima, inclusive, da Terra. Mas o que que a gente tem que pensar de umbral? O que que é passado, né? Muita coisa negativa. Então, assim, ao meu ver, né, eu tenho uma pessoa que eu conheço, de outro estado, que ele sempre brincava nas palestras. Eu quero ir para Umbral, porque eu vou montar um centro espírita ali, né? Então ele brincava. Aí eu falava assim: ah, então você me avisa que eu vou também. A gente fazia essa brincadeira. Mas umbral é estado de consciência, Sim. né? Então você, se foi uma pessoa boa, se foi uma pessoa que cumpriu seus deveres, ah, fez aquilo que o mínimo que devia ser feito, gente, não é pureza. É você cumprir com os seus deveres como ser humano, de respeito. E do dia a dia, dar um grito aqui, ali, não vai te levar para um umbral terrível. Não é isso que é colocado o nosso moral. É o que eu faço de bem para o outro. É todo o meu posicionamento enquanto estou aqui. Aí eu vou lá para o umbral, mas eu vou para um hospital. Nós temos, né, Mas na verdade, que nem você falou, na relatos. verdade é a sua própria É a minha consciência consciência que que vai me vai causar levar, isso, né? não é? Ou que vai criar essa Até vou situação, né? chegar nisso, porque nós somos levados, e sabemos, né, até por intermédios mediúnicos, que acima ali do nosso centro, que pega o Josefe, pega o Ismael, o André Luiz, tem tem um hospital espiritual ali em cima. E os espíritos em condições muito complicadas, eles precisam primeiro dar uma para a gente poder recebê-los. Então, gente, umbral não é de todo ruim, não. Aí é o que o Pedro falou. O que que é essa consciência?
Se você cria na sua mente estados emocionais e negativos, você vai, quando, né, livre do corpo, para essas regiões. Que é uma Então, questão de é uma frequência também, né? frequência. O que que eu Frequência, quero? energia. Uma pessoa que matou, fez né, criou aí um feminicídio, que eu não sei como que tá tendo tantos ultimamente. Infelizmente, né? Essa pessoa, ela, sem julgar, tá? A gente vai falar de um ponto de vista negativo, tá? Porque na própria existência, nós não sabemos quem é aquela alma. Esse julgamento eterno, de culpa eterna, somos nós quem fazemos. Essa pessoa tem 30 anos, matou a mulher, matou o filho. Ele vai responder? Ele vai responder. Claro, com certeza. A própria culpa dele Justamente. vai É a... levar ele a uma condição umbralina de treva, de dor. Mas se ele vive preso, solto, sei lá, tá com 80 anos, 75, 80. E nesse período, ele foi se reajustando intimamente. Ele se arrependeu com o Cristo. A conversa é dele com Jesus. Não é dele comigo, nem com o Tosto, nem com Pedro. É ele com Jesus, Senhor. Maria, Joãozinho, me perdoem. E o Senhor Jesus e a espiritualidade vê a sinceridade, ele não tem que ficar a ter, própria consciência dele se vai liberta, se né? libertar, É, a gente. própria Então, consciência dele, né? mas Até ele vai tem ter que ele com ele pagar. mesmo, né? Ele pagar. O pagar também é forte, né? É. Ele vai se reajustar. Vamos tirar essa palavra pagar, Ah, vamos não, é. nos reajustar. E ele mesmo toma consciência e ele vai pedir: eu preciso estar novamente com a Maria e com o Joãozinho. Qual a condição? Eu volto como filho, agora ela é minha irmã, porque se vier como esposa, eu posso cair de novo no delito. Enfim, a programação é ele com a espiritualidade. Eu acho, sabe, Pedro, que as pessoas hoje, elas fazem um pré-julgamento do que se vê muito grande. E aí até você falou assim que a gente vibra pelo planeta, né, e pelas pessoas que estão, né, colocando muitas questões perigosas Sim, nessas sim. guerras, falas perigosas que nós temos ouvido. E a gente tem que orar por essas Então, pessoas, tem justamente. que pedir. Mas a chave da história é essa pessoa que está se complicando. O que ela está dizendo, ela ou ele dizendo, é essa pessoa com Jesus. Vocês entenderam? Então, Sim, sim. ô Luiz, obrigada pela pergunta. Era só sobre umbral? Ele perguntou o que mais? Da encarnação, do desencarne e da encarnação. O desencarne, então, cada um vai para o local, né, que tiver merecimento, que a sua consciência tranquila permitir que ele seja levado. Você fica um período, cada pessoa é de um jeito. Existem encarnações que são compulsórias, que você chega lá, não dá horas, você já tem que estar reencarnando de novo. E É, aí no é, é, espiritismo tem aquela questão, né, das provas, né? Quando vem provas, e a isso, expiação seria esse caso, né? Aí também, tem né? um formato compulsório, né? É Expiação. compulsório, porque Aham. vamos supor que você esteve lá na Alemanha há 80 anos atrás, você foi um daqueles médicos. E aí, bom, ou você fica no corpo, você nasce num corpo, né, especial, com alguns problemas mentais, vai se reajustando. Gente, isso é tudo suposição, tá? São coisas que a gente estuda e vai colocando para ficar mais pedagógico, para entendimento. Ele não pode ficar fora do corpo. Ele tem que renascer. Imagine o tanto de entidade que vai persegui-lo. Então, esse espírito, ele tem que estar no corpo. Ele tem que ficar 15, 20, 50 anos ali. Outra historinha. Eu conheci o Chico Xavier. Muito Nós bom. fomos, né, uma semana antes dele falecer. Olha, E naquele dia, o filho dele permitiu que ele entrasse dentro do centro.
Eu não sei se o Leandro Monteiro está aí assistindo a gente. O Leandro estava junto, era um garoto na Manda um oi época. aí, Leandro. Se ele tiver, manda um oi, Lelê. Para nossa produção aí, Rodrigo Tosso. É, Leandro Monteiro. Leandro, anda amigão, me Abraço. socorreu ontem. Me socorreu ontem, né, Lelê? E o Leandro lembra disso. Nós fomos juntos, né, de van, nossa, moçada, os jovens, e nós conhecemos o Chico aquela noite. Ele beijou a nossa mão, do Olha, jeitinho que nós conhecemos. Naquele dia antes, a gente foi no hospital da tia Cida. Lembra do Hospital do Fogo Selvagem? eu vou falar. Sabe, que Aham. a gente até recolhia saquinho de leite, minha mãe lavava, entregava no banco. Não sei se a tua mãe chegou a fazer isso. Eu já vi histórias já disso aí. E a tia Cida, ela, nossa, ela morreu acho que uns anos depois do Chico, foi ficando debilitada e Uhum. também desencarnou já faz uns anos. E ela muito amorosa, muito, muito, muito. Estamos lá, né, com a moçada andando para lá e para cá. Vem um rapaz de uns 35 anos, mais ou menos, negro, de 1,90 de altura, enorme, bem gordo, forte, assim, totalmente dementado. Além de ter a doença, né, do fogo, Aham. ele, eu lembro que ele vinha assim no corredor, me parava assim na frente, e aquilo deu um pouco de medo, né? E a tia Cida ali com a gente. Calma, não precisa ter medo, não. Aí, com ela, ele acalmava, abraçava, aí parava, voltava de novo. Aí nós ficamos olhando aquilo. Aí eu falei, nossa, faz tempo que ele está aqui com a senhora, desde que nasceu. Olha, A mãe abandonou aqui na porta. Mas ele tem uma história, e aí é que vem a história. O Chico me contou que esse espírito é Mussolini, olha. o italiano. Gente, ele sai do continente europeu, não é todos nós, né, ou a maioria de nós, mas olha a condição dele, um fascista, né, que de extrema direita, mandou matar milhares de pessoas, era muito amigo do Hitler, aliás, né? E teve uma morte também, não me recordo como que ele morreu, não lembro, né, dessa parte da história, mas ele vem em espírito, ele nasce naquela condição, porque ele não pode. Então o Chico falava para ela: Cida, cuida bem dele. Ele precisa de amor, Olha. porque ele é muito perseguido. Ele gritava à noite, porque quando ele dormia, o espírito semi-liberto Desdobramento astral. desdobrava e via tudo que estava em volta. Acredito que essa pessoa também já desencarnou de novo, né? Já tenha voltado, mas isso me marcou muito, né? Para você ver, se o Luiz ainda estiver aí, que a gente tem aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente merece, que é a consciência que você falou. E nós não podemos julgar, né? Nem de forma alguma, né? É, Nenhum caso. Porque a gente não sabe o que a pessoa foi, o que a pessoa fez, o que aconteceu, qual foi o passado dela, né? Então, fica aí, né? A mas reflexão, né? também, gente, não vai achar que todo mundo que tem essa condição, Não, né? é Não justamente, é cada caso isso. é um caso, né? Porque também existem os E olha onde, espíritos e olha onde missionários que ele nasceu também, né? Lá próximo do do Chico, né? Chico. Então, Então, por favor, viu, gente? Não vai generalizar, são sim, sim, histórias, a gente aprende com o que o outro viveu e vai contando, né? sim, justamente. E serve de exemplo, né? É. Para todos nós, serve de reflexão, né? Para a gente reflexionar e também para a gente estudar, não é? E aí, Tosco, como é que a gente tá aí? Pedro, a qual essa pergunta sobre suicídio na visão espírita? Eu acho que já até coube no que o Helene falou. Mas se E a, quiser complementar se também, complementar, e aí a Ana faz a pergunta seguinte: quando a pessoa tem um sistema límbico disfuncional, que é narcisismo ou psicopata, essa está agregando a parte deve estar querendo da saber encarnação. como o Isso, espiritismo entende o... entende, e Gente, a encarnação. então, a gente tem que pensar que nós somos espíritos em evolução e que a gente não é hoje, né, o que nós estamos vendo aqui.
nós estamos trazendo uma bagagem de milhares de séculos. Nós temos experiências, né? Eu falei que nós somos da Europa, mas nós somos também da Ásia, somos de outros continentes. E se hoje é o nosso melhor, imagine o antes. Então, assim, quando você vê, né, alguém sofrendo de alguma psicopatia, ou você vê uma pessoa muito narcisista, há ali naquele espírito questões para serem resolvidas na psique. Sim. E é como você falou, a pessoa quer mudar, ela sabe que ela causa o mal para alguém. Então, assim, A consciência, é a né? consciência dela, ela vai ter o despertar, como vocês vão ter, como nós Todos temos, nós. cada um no seu momento. Tem pessoa que o que eu estou falando não vai entender. Imagina quanta bobagem que essa moça está falando. E é super legal, eu respeito, porque Cada um no seu é no seu tempo. tempo, né? E como tem coisas que eu ainda não entendo. E nem o Pedro, e Não. a gente vai estudando e vai lendo. Então, as questões das doenças, e principalmente essas, que não deixa de ser, né? Quando você vê uma pessoa que tem várias personalidades, cada hora está de um jeito, isso é complicadíssimo. Sim. Então, Joana de Ângeles fala a respeito, né, das multifacetas, né, das consciências em desequilíbrio. Vamos buscar ajuda. Se tem na sua família alguém, busque ajuda. Olha aqui, ó, duas linhas maravilhosas de compreensão e de amorosidade que vocês estão vendo. Ah, mas eu vou na igreja católica. Vá conversar com um padre que tenha uma linha aberta de espiritualidade. Justamente. Você não vai poder ir num padre fechado. Você tem que ir em alguém que encaminhe para um tratamento, mesmo que ele te leve a uma regressão, até a sua gestação. Já é o começo, Já é um já passo. é um passo, né? Mas faz parte. E hoje, né, Pedro, o que a gente mais vê são pessoas em desequilíbrio, principalmente o mental. E E ela aumentando cada trabalha, vez mais. ela tem a sua família, ela é casada, ela tem seus filhos, mas ela tem problemas mentais seríssimos. Não é retardar, não é a pessoa retardada, não é nada disso. É aquela pessoa fechada, é aquela pessoa introspectiva, é a que não as que têm toque, pessoas assim com complicações muito grande. Mas isso é da alma. Isso vai passar, isso vai ser aliviado, ou nessa, É, ou na próxima, e vamos Muitas tocar. vezes, e eu tô falando até de nós, né, espiritualistas, muitas vezes a gente resume a nossa vida nessa existência. É, E esse é o erro, né? Esse é o erro, porque supondo que a gente viva 100 anos, esses 100 anos é isso aqui, ó. Piscou, foi, né? É muito rápido. A espiritualidade mais rápido ainda, né? Que a gente ouve, né? Tem relatos dos próprios espíritos, né? O guardião que me acompanha já falou isso uma vez, falou assim, ó, é um piscar de olhos, né? É um piscar de olhos e a gente ajudar vocês, né? Como ancestral de vocês, como familiar espiritual de vocês, é uma satisfação muito grande e é muito rápido, né? E a gente tem essa mania, né? De esquecer, né? Até nós que somos reencarnacionistas, a gente tem mania de esquecer que a gente, nossa alma, né? Que estamos encarnados, viveu muito já. Na grande maioria das vezes, viveu muito já. Quantos milhares, centenas, sei lá, de anos a gente já viveu, na verdade, e a gente esquece, né? A gente esquece disso. Esquece de tudo que a gente já passou, tudo que viveu, tudo lá, e resume nessa vida aqui, né? Então, sim. por que disso? Por que daquilo? Lá tá acontecendo isso comigo, mas eu não fiz nada. Opa, peraí. Esta Hoje, né? matéria não fez, né? Isso. Mas e o espírito tá habitando essa matéria? O quanto que já viveu, o quanto que já passou, o tanto que tem que aprender ainda, o tanto que tem que resgatar. E muitas vezes essas escolhas são feitas pelo próprio espírito desencarnado. Sim. Não é isso, Elaine? Quando merecedor, né? Ele pode fazer ali
algumas pontuações necessárias para que ele se coloque à disposição até de estar correndo mais melhorar mais rapidamente, A gente pode até ver né. nos filmes aí, né, que são livros, na verdade, né? Eu particularmente até gosto, o livro é mais detalhado, né? É, Mas para quem não gosta muito de ler, tem os filmes aí, que os últimos filmes que saíram, Nosso Lar, né, Os isso, Mensageiros, enfim, esses filmes mostram esses detalhes, né? Muito bem feitinho ali, né? Bem elaborado ali pelos produtores do filme, que mostram todo esse sim, processo de é, desencarne, do reencarne, inclusive, né? isso. Dessas questões que a gente estava falando aqui agora, dos convívios familiares ali, né? Que muitas vezes Uhum. não foi por acaso, nasceu ali por causa disso, nasceu ali por causa daquilo outro, né? Até aquele espírito que vai lá no centro espírita, lá nesse último aí, os mensageiros, né? É, os Os mensageiros. mensageiros, né? Que tem um espírito lá que vai lá no centro espírita, já estava programado para ele fazer aquele papel, Isso. né? Que ele se extravia, depois os espíritos Sim. vêm E e, muitos, né? viu? A Que coisa, né? maioria Então, extravia, não é um ou não é outro um não. outro, né? Em Porque aqui os questões desafios do mediúnicas, planeta Terra são principalmente em muitos, né? questões mediúnicas, gente, o pessoal vacila e falha, né. Se você vê de 10, tá, 3 conseguem. E olha lá, 7 acabam falhando por conta do ego, do orgulho, cai naquela assim: "Ah, ó Pedro, é bonito, eu quero te presentear". "Ai, não precisa, Elaine". E tá pegando, né. Gente, mediunidade é doação, não é receber aqui na matéria. Oi, perdão. Você tem que deixar para receber do lado de lá, o pagamento é lá, né. Então entra aí também numa questão de médiums que cobram, não tenho nada contra, mas Não, 3 não pontinhos. fazemos também, 3 né? pontinhos, né, cada um faz aquilo que acha Nós que é também não certo. fazemos, mas sabemos que tem locais que fazem, né? E Tudo bem, é aquele negócio, cada um no seu tempo, cada um no seu não é? quadradinho, né? Cada um. E a gente pensa também da mesma forma, né? Da prestação da solidariedade, É, da caridade, enfim, é né? isso. O que é cobrado não é nem cobrado, na verdade. A gente, que nem vou falar agora na parte da Umbanda, né? Que a gente leva, que a gente toca. Aluguel, força, Ah, gente, água, mas né? também Material de precisa, né, limpeza, vai né? viver do quê? E aí a gente tem lá uma ajuda, né, de todo mundo, e nem é 10% do salário, e eu não sou nada contra também, mas é bom a gente falar, Não né? é também. Nem o nosso, Mas enfim, tadinho. não temos a questão do dízimo, né? Vamos dizer assim, né? A Isso. gente não tem essa questão, como no Espiritismo também não tem, Não, né? Mas precisamos pagar as custas, né? Para ter um cantinho para a gente conseguir trabalhar, rezar e né. conseguir ajudar as pessoas de alguma forma, né? Só a questão do suicídio, eu só queria fechar esse assunto da seguinte forma: quando a gente vê, e aqui em São João da Boa Vista, né, tem muitos casos, muitos amigos, né, que já partiram dessa forma, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falando: "Nossa, esse não tem mais salvação". E eu queria dizer uma coisa para vocês: Judas se suicida, porque ele fica tão arrependido de ter entregue Jesus da forma que fez por algumas moedas, alguns denários, que quando ele vê, ele cai, né, ele realmente fica transtornado e ele se suicida por enforcamento. E passa um período. Conta Humberto de Campos que Irmão X, né, para quem está habituado aí ao autor, né, espiritual, pelas mãos de Chico Xavier, que ele estava numa região muito sombria. Chorava, a dor dele era muito grande. E ele fica ali por algum período, estado de consciência. É a Sim, sim. consciência dele que se culpa. E então chega ali um anjo de muita luz e começa a conversar e chamar ele de filho. Filho,
Eu não vou me lembrar agora, porque me ocorreu agora de contar isso, né? E ela começa a falar: filho, ninguém te condenou. E aí ele começa a despertar. E ele olha para aquela luz e fala: mas quem é? Né? Quem é você? Quem é essa luz que me fala e me chama de filho? Aí ela se faz visível. E é Maria de Nazaré. Olha, Maria vai, né? Então está lá Humberto de Campos falando no livro Boa Nova. Vai até as profundezas, retira e acolhe Judas. E Judas segue o caminho. Aquele ali foi um ponto dele. Então, quando você ouve equivocadamente, e aí me desculpem, os meus irmãos evangélicos, e que condenam as almas, né? Eu fico muito penalizada. E não porque cabe a nós o não julgo, né? cabe a nós. E pela narrativa, né? E você vê a própria história, E né? ainda quem julga nem é Deus, quem julga é a É própria o próprio consciência, homem. Aí você vê uma criança né? se suicidar. Senão a gente teria um Deus que é punidor, né? Você vê, Concorda? Se fosse assim, a claro, gente teria um Deus que te pune, né? te cutuca, né? Te Mas na fala. verdade não, é a própria consciência, né? Que a Você gente estava vê, né? falando. Porque tem casos de crianças hoje que estão se suicidando. A pressão é tão grande e elas acabam fazendo, né? E Aí ainda assim, cada caso é um é caso, um né, Elaine? caso, você não pode. Você já chega para uma mãe, numa criança de 10, 11 anos, e fala para ela: ó, o teu filho, ó, é o perdido, é uma alma perdida. Meu Deus, que falta de caridade, Difícil, que falta difícil. de amor. Então, vamos nos atentar a isso. Mesmo porque ninguém de nós aqui, como encarnados, pode afirmar e dizer: eu não tenho esse tipo de mediunidade, nem quero ter, de ver as coisas e ficar falando. Não quero, obrigada. Eu passo a vez para Pedro, Não, não. passo para o Toso, eu não quero ver nada. Mas você tem que acolher essa mãe. Você tem que trazê-la Justamente. junto ao seu coração, como mãe, como pai que somos. Ajudá-la, né? Ajudar, né? E envolver com o Acolher, acolhimento muito, orientar. orientar, É isso. né? É Muito isso. bom. Essa é a solidariedade e a Então era caridade, isso de né? suicídio, tá, gente? Vamos falar de coisa boa agora. Temos mais perguntas, Tosco? Com quanto Não, não tempo a tem. gente está de podcast aí? 7. Opa, então. Nossa, Não parece que é 5 minutos? Falei pra Elaine aqui antes de começar, gente. Falei assim, ó. vai, amado. Vamos falar 1 hora, 1 hora e meia. Nossa, tudo isso, né? Você vai ver, na hora que nós começar a conversar, parece que foi 5 minutos. Não, então, ó, deixa antes dele falar assim, vamos encerrar? Deixa eu fazer aqui uma Vamos lá, propaganda. vamos lá, vamos lá. Gente, o nosso trabalho, né, o que a gente até veio aqui conversar um pouquinho, é do nosso envolvimento com as obras, né, assistenciais, com o nosso trabalho amoroso que nós temos, mesmo com as nossas limitações morais, a gente tem buscado aí uma linha de ajuda. E em 2023 nós começamos um grupo de ajuda às mulheres. Aí esse grupo acabou partindo para um outro segmento e em 2024, 1º de abril de 2024, nós demos continuidade, eu não vou dizer, mas criamos outro, né, que chama Roda Sagrada de Mulheres. É Ah, um bacana. projeto lindo, vai fazer 1 ano agora em abril, e eu convido você que é mulher, que está nos assistindo, ou você que é homem, que tem uma filha, que tem a esposa, a noiva, e você pensa, nossa, coitadinha, tá pirada, tá louquinha da cabeça, né? Porque a Clau aí, gente ó. pensa, né, ó, Clau tá manda, assistindo, ó. manda para nós. Vai lá, vai lá. Vai Vamos lá, lá. as mulheres. É, Samirinha, minha irmã, não sei se tá aí também. Ó, cadê ela? Ah, vamos lá, vamos indicar, né? gente, é um grupo lindo. Nós nos E qual que é o reunimos. trabalho? Explica pra gente. Então, a gente se reúne de segunda-feira, às 17 horas, é o primeiro grupo. Ali nós formamos uma roda. Cada segunda a gente leva um assunto e a gente vai se colocando naquele lugar de fala, naquele lugar de dor, sabe, de medo, de luto, de perda, e a gente vai trocando. Ah, porque aconteceu isso e eu não estou conseguindo Cada uma lidar. coloca pra fora ali Isso, é uma suas terapia. experiências e É vai um conversando. desabafo. É gratuito. Bacana. Ah, mas eu já vou na psicóloga. Continue. Perfeito.
Mas ali você se depara com um grupo que e aí você pensa assim: "Gente, ela tá pior que eu". Tô sozinho no quarto. Se sente É, sozinho. Não fica justamente. sozinho. Isso. Então, ó, de segunda às 17 na Rua Padre José, 260, Fundos. É onde era o albergue noturno. A gente está usando o espaço para fazer esses encontros. E o grupo 2 às 19h30, No que mesmo é no dia, mesmo dia. A gente termina 6h45, o primeiro grupo. No meu caso, né, e a maioria vai embora. E o outro grupo chega. Quem quer ficar para o segundo grupo também pode, não tem problema de horário. É que eu tenho um estudo às 8h na segunda. E aí o pessoal fica e as meninas que coordenam esse segundo grupo dão ali, levam também situações muito complexas para serem resolvidas, tá? Na próxima terça sou eu que vou estar fazendo. precisamos pensar numa dessa de homens também, hein? Gente, eu queria muito. Eu queria muito, de verdade. Já pensei em algumas pessoas, mas homens, não tenham medo, né? Trabalhem, porque vocês também choram. Claro, Homens também justamente, por isso que eu choram. tô falando, é importante para nós Homens também também. têm dores. Homens morrem antes das mulheres e nos deixam viúvas. Por que será? Porque Pensem nisso. Então é muito gratificante. E aí, nessa continuação aí desse trabalho, nós vamos introduzir o reiki, muito né? Eu bacana. sou reikiana, né? Eu tenho os três níveis de reiki. Estamos com 3 marcas e vamos começar a aplicar o reiki. E na Muito bacana. próxima quinta-feira, o projeto também é de costura, de bordado, que vai ser das 15 às 17, para quem quiser ir lá, ficar essas 2 horas fazendo um crochê. Nós vamos direcionar, né, vamos confeccionar aquelas perucas de personagens da Disney, Frozen e outros aí, de cabelo, e vamos encaminhar para o Santa Marcelina, o Hospital do Câncer, lá de São Muito Paulo. bacana, muito bacana. Então, a gente está alinhado com alguns outros grupos de fora, estamos com vários projetos. Então, o grupo terapêutico, Pedro, ele tá na segunda e na quinta-feira a gente está lá fazendo o nosso bordado, o nosso crochê. Muito Ah, eu sou bacana. de quinta, eu vou. Mas e se eu não posso ir na segunda? Eu posso ir na quinta? Pode. Pode, Porque esse movimento de estar junto já é terapêutico. Eu sim, faço crochê, eu gosto, né? isso é Ele verdade. é terapêutico, é um momento que você não pensa, que você tem que ficar contando ponto. Então é uma coisa muito legal. Então eu fico o convite, sigam a nossa página também, tá? Você consegue digitar aí embaixo? Depois, talvez Para na depois edição, a correr gente na hora de consegue. Edição a gente editar, consegue. Roda Sagrada de Mulheres, no Instagram. Sigam a nossa página, é tudo gratuito, tá Ou quem tá bom? assistindo aí Já vai já, seguindo, vai né, já, lá, baixa aí o Instagram, né? Vai na já. página e nos sigam. Então a gente tem procurado fazer muita coisa, né? Assim, para muita A coisa que gente, eu falo é pouco, não, mas tem que mas fazer. A tem que gente tem que começar, partir né? por esse lado. E é o que a gente está fazendo por aqui também. Né? Que a gente está abrindo também um espaço espiritualista. Uhum. Né? A gente vai ter, assim, a fundamentação da Umbanda, assim, nos dias de reunião, de encontro, né? Mas a gente vai ter um barracão ativo também, da mesma forma, assim, a gente vai trazer, já temos projeto de capoeira para final de semana, para as crianças, para idoso, Hum, já estamos fazendo todas essas parcerias já, né, de certo. ação social também forte, envolvendo outras instituições também de parcerias, Muito e legal. assim, porque a gente estava pensando nisso, né, Tô? Você Sim. faz a gente tem um espaço, ele está alugado ali, né, para a comunidade, e abre 2 dias e fica fechado. Eu acho um pecado. Eu também acho. Então a gente tem que botar isso para funcionar, né? Então, Isso. reiki, É vamos isso. fazer cursos, palestras, workshops, trazer coisas para a comunidade para usar mesmo, né? Isso. Esporte, se dá para fazer, vamos fazer esporte também, vamos Nós trazer. temos a rádio, viu? A nossa Então, rádio está entrando no ar, 107.7, a olha que rádio bacana.
Inova FM, nós vamos ter uns podcasts lá também. Aí, Olha ó. que bacana. Então, e a rádio já está no ar. Então, quem quiser, ondas FM, né? Porque ondas médias não existe É mais. aqui de São João AM mesmo que vocês estão montando, né? sim, Ó, que uma rádio interessante, bacana. espiritualista. Estamos às ordens para vocês Ô, irem vamos lá lá também, fazer um ó. trabalho, Pode ser. tá Vamos bom? lá. Deixa só coisa realmente começa a Engatilhar ali. engatilhar, né? Então, é uma rádio que vai estar aberta e a gente tem em mente, né? No caso, a gente, eu falo eu, né? Com algumas pessoas, de trazer um projeto ecumênico, Olha que bacana, é sabe? isso aí. Chamar o pastor que Sim, quiser, sim. que queira ir, um bandista, aí tem você, né? Aí, Você vai lá para nós. vamos Tem a lá, vamos embora. Josi, a gente pega a Josi, pega você. A Josi esteve aqui semana passada, viu, Eu Josi? Se estiver vi. assistindo aí. Então a gente vai chamando assim, sabe, o pessoal para fazer um trabalho lá na nossa rádio. Ô, vamos sim, Muito legal. Depois com eu certeza. vou te mandar certinho para você divulgar para Opa, nós. vamos sim. A nossa casa tem trabalho todos os dias. Na segunda é esse trabalho que eu te falei da roda. Terça-feira nós temos o trabalho de mediunidade dentro do centro e lá nos fundos tem o livro dos médiuns, estudo dos médiuns. Muito bom. Quer conhecer mediunidade? Quer saber o barulho que você ouve, os tremores? Vai lá comigo, você vai amar. Sou uma teacher da hora. Isso Eu aí, explico muito bem, eu gosto muito de dar aula. Minha gostoso. formação é pedagogia, então eu gosto muito, sou bem comunicativa. Na quarta-feira, a gente tem o Evangelho Passe, que o Pedro foi, né, e Bacana. conheceu, e a mocidade. Então, o grupo de jovens, e vai começar a evangelização para criança. Ah, muito bom. Tá? Isso aí o Então, Arthur tá querendo fazer parte de algumas aí. em março vai começar, tá? Se quiser levar ele de quarta lá pra gente, Vamos. vai começar em março a evangelização de quarta às 20 horas. É das 8 às 9, gente. É rapidinho. Você sai dali leve, né? Uma pluma. Na quinta-feira, o estudo dos mensageiros, é o segundo livro segundo não, terceiro, né? Elas estão estudando os missionários, desculpa. Elas estudam os Acho que eu missionários. falei errado, né, também do filme. Do filme, na verdade, é os Missionários. missionários, né? É o O segundo. mensageiro é o É o terceiro. terceiro. Então, Isso. quem quiser conhecer um pouquinho de André Luiz, na sexta-feira, aí tem a desobsessão. E lá também nos fundos, fundo que eu falo é o corredor da lateral, onde era lá o albergue, tá bom? Pra quem é de São João aí vai saber Vai aí como é que saber. funciona. Então, aí na sexta-feira, às 19h30, estamos lá também, eu e meu marido, dando curso do Livro dos Eu Espíritos. falo assim, porque tem bastante gente que assiste a gente que não é de São João, né? Que é de Aham. fora, pessoal de fora, né? Eu E tenho depois gente o de vídeo. Aguaí que vem, E o viu? vídeo fica também depois e o pessoal vai assistindo, É. né? Então é gente Olha aí tudo que quanto é legal. lado. Pessoal de Aguaí, no sábado de manhã, Pinhal, quem da região, nós temos uma reunião de sábado, Evangelho Passe com evangelização infantil às 9h30 da manhã. Muito Então a bacana. casa só fecha de domingo. Isso é Tem que ter. importante. Isso é importante. Tem que manter ativo para a comunidade. É isso que a gente pensa por aqui também. E vamos fazer, porque se todo mundo fizer, aí a gente vai ter várias comunidades aí Eu acho engajadas, né? incrível esse pensamento, Não, tem que Pedro. ser. Tem que Porque ser. assim, mas nossa, né, mas já E tem tem aquele tanta gente com grupo, vai fazer talento, o né? outro. Tanta gente com talento, não só mediúnico, talento na matéria Que é também, uma né? matéria, ó. Terapeutas, enfim, nossa, quanto talento aí que a gente tem, né? É. Quebra E aquele tabu de barracão, o templo dessa somente para aquele evento, para aquelas não, reuniões, né? não, Que tem fica, que ser fica um aberto, mistério, né? Não há mistério, ali é um lugar aberto É para aberto. se compartilhar, né? justamente. E a Eu acho comunidade, muito legal. aí você faz a solidariedade, faz a caridade, Sim. né? Porque a pessoa tá ali, tá se desenvolvendo, né? Ou fazendo um esporte, ou fazendo um artesanato, né? Ou Sim. fazendo uma terapia, ou aprendendo alguma coisa nova. E a É isso que gente tem que tem ser. também o projeto da escola de música. Tá? Então, porque um dos nossos parceiros amigos lá do nosso grupo, ele é maestro. E ele sabe muito de música, né? Então, ele É está isso que eu se tô falando. colocando à disposição para a gente abrir uma A escola gente de tem música. pessoas nos grupos que têm talento, né? E conseguem ensinar. É isso aí. E Eu aí, ensino crochê, gente. Tá bom? Ponto cruz também, tá bom. Elaine, gratidão
Obrigado, obrigado, Obrigada. obrigado mesmo por sua presença aí. Foi um Imagina. bate-papo gostoso. Olha, Passou muito rápido a hora. realmente 5 minutos, né? Mas já estamos com mais de 1h30. Vai, É pra Meu ver. Deus. batendo 1h40. Aí, ó, Aí, que beleza. Gente, Né? desculpa. Não, Desculpa. e parece que foi 5 minutinhos, Não é? né? Então, obrigado, Eu que obrigado. Se você quiser agradeço. se despedir também, fazer uma prece de coração aí, conforme o Ah, Espiritismo, para se despedir, fique à vontade. eu Tá tinha, bom? eu tinha trazido aqui uma oração mediúnica muito legal. Não sei se, mas eu vou ler para vocês, gente. Vamos lá. Que são os 4 requisitos para transcendência, né? Quando a gente quer melhorar, os 4 requisitos são bondade, harmonia, caridade e felicidade. Bondade, sem ternura e boa vontade no coração, não importando o quadrante do universo em que estagie, quer no âmbito material ou nas faixas extrafísicas de existência. Impossível ao ser humano a conexão com o reino dos céus. Harmonia, sem o equilíbrio das emoções, no empenho contínuo de alinhar a própria interioridade ao plano sublime de consciência. A criatura jaz, impermeável à divina vontade e sua dadivosa providência. Caridade, sem estender aos semelhantes, ativa e ininterruptamente as graças que recebe do Pai Supremo e do domínio excelso da vida, o indivíduo nunca estabelecerá sintonia duradoura com o alto. Felicidade, sem reverberar o júbilo sereno das potestades celestes, quanto lhe seja viável, ainda que faceando infortúnios ou crises pungentes, jamais o discípulo da luz logrará legítima consonância com Deus e seus representantes. Então, para a gente transcender, é preciso entender o que é ser bom, ter harmonia, ser caridoso e ser feliz. Eu Que agradeço lindo, muito a espiritualidade. que lindo. Senti Isso é uma muito. É mensagem? uma mensagem, vou deixar aqui para você. Bacana, É de um obrigado. espírito, o médium é o Benjamin Teixeira de Aguiar. Essa mensagem foi recebida em 2010 pelo espírito Eugênia Aspásio e orientado pelo espírito Maria Cristo. Olha que É bacana, linda, gente. muito Eu, por bacana. acaso, hoje estava Opa, pesquisando no YouTube já vou para deixar mandar para aqui, uma pessoa que está muito depressiva e para me não tocou esquecer. muito essa mensagem. Então, Obrigado, Pedro, Toso, que trabalho belíssimo. Espiritualidade está aqui presente, tem uma plateia assistindo a gente, ao vivo isso aqui, é ó, lindo, maravilhosa. lindo. Que o Senhor nos abençoe, que possamos todos nós, né, continuar a nossa trajetória, mesmo que você não vá em lugar nenhum. Faça o bem, começando por si e estendendo ao outro. Foi Gratidão. o foco, né? Que Deus te abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão. Dia 4 agora, terça-feira, a gente vai estar eu, Timberê, Eu lá no vi. fundo do poço, lá em Aguaí, com o Gente, Denis eu vou Sorg. também um dia. Eu não sei que Opa! dia, mas eu vou lá. Aí, Deni, ó, Denis Sorg, ó. Eu que Chama sou a aí. Elaine, hein? Já me chamou. Ah, já chamou? Já Tem que ir lá, chamou. então, pronto aí, né? Terça-feira, então, a gente tá em Aguaí lá, eu, Timberê, segunda participação minha lá no DN, lá, DN, obrigado, beijão aí, ajudou bastante a gente com as orientações aqui com o equipamento Ai, que também, né, que a gente tá legal, começando né? agora, ele já tá há um tempo lá, né? Então, terça-feira a gente tá aí, quem quiser acompanhar também, seja bem-vindo, está convidado aí a acompanhar lá o Fundo do Poço com o Denis Sorg, Timberê e eu lá em Aguaí, tá bom? Poço, gratidão. Gratidão a todos pelo companheirismo, pela estar com a gente aí, aprendendo, ensinando. Hoje foi muito valoroso, aprendemos Obrigada. bastante com você. Muito Prazer obrigada. recebê-lo aqui. Gratidão, então, Elaine. Um abraço, Obrigado. E gente. até Boa a próxima, né? noite. Não vai ser. Opa! Isso aqui é uma primeira de muitas. Venho com muito gosto. Gratidão. Vou pôr o relógio aqui para me controlar. Pessoal, beijo no coração. Beijo, gente. Boa Tchau. noite.